E nós vamos falar agora sobre o luto bolsonarista, a descrição que faz o senhor Thomas Trauman da situação da direita brasileira, em que claramente existem aí algumas divergências que têm se apontado. Eu já falei para vocês minha opinião sobre essas coisas todas, e eu acho que ele tem razão em determinado aspecto. Uma parte da direita bolsonarista ainda está em negação, no ciclo do luto, né? Que não aceitamos Bolsonaro ter sido condenado. O que é um absurdo. Bolsonaro foi condenado, não tem o que fazer. A essa altura, o que a gente tem que resolver é como que a gente vai resolver. Tem que traçar o caminho de como que a gente vai resolver esse problema. É um absurdo Bolsonaro ter sido condenado? Não há dúvida nenhuma disso. Evidentemente foi uma injustiça. Mas a questão é que esse pessoal ainda tem o poder institucional na mão e está dobrando a aposta nessa história. Vamos ver o que tem de verdade e o que tem de falso nessa fala dele aqui e como é que é o meu posicionamento nessa história toda. Essa notícia foi sugerida por Fumei um Jornal e Trago Boas Notícias, Libertário Baiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Thomas Trauman é um esquerdista, vocês sabem, é lógico, está criticando o bolsonarismo aqui, está dizendo que não, que o Bolsonaro está no ciclo do luto. O ciclo do luto é a negação, aceitação e não sei o que lá, depressão, e, enfim, essa é a situação. E de certa forma estamos mesmo, temos que reconhecer, não tem o que dizer. De fato, tem muita gente que simplesmente não aceita, né? Até na parte da questão da anistia, muita gente falava que não pode ter anistia porque não tem crime, então temos que lutar pela anulação do processo. Como? Que anulação que vai ter do processo? O STF não vai voltar atrás, não tem esse negócio, né? Eu confesso para vocês que durante algum tempo eu estava esperançoso mesmo de que as pressões feitas pelos empresários e pelo próprio STF, pelos outros ministros do STF pudessem fazer algum efeito e realmente todo esse processo ser anulado ou então ser aprovado uma anistia ampla, geral e restrita. Mas eu tenho que confessar para vocês que a essa altura eu acho pouco provável isso acontecer, tá? Estou pessimista com relação a isso. Não me entenda mal, continuo achando que é a melhor saída para resolver esse problema todo. Mas o establishment brasileiro decidiu peitar o Trump e isso vai jogar o Brasil em direção a uma Venezuela. É uma coisa muito ruim, vai piorar a situação econômica. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo hoje falando sobre a situação para as eleições de 2026. Né? 2026 hoje o Lula é o favorito, não tenha dúvida, marcou um golaço com a questão do imposto de renda, ainda tem algum impulsozinho da questão aí do efeito Canadá que ele teve aí nessa briga com o Trump, mas o ponto que eu levanto para vocês é, até aqui, de fato, o Lula ganhou essas últimas batalhas aqui, só que daqui para frente o muro vai ficar muito mais íngreme para ele, as coisas vão ficar muito mais difíceis para ele, porque você vai começar a ter o efeito negativo dessas coisas, né? Então eu continuo acreditando que nós vamos resolver essa situação, porque nós temos ainda o ponto mais importante, que é a população quer Bolsonaro, a população quer a direita, quer quebrar esse sistema que está aí, e nenhum nome é melhor para isso do que o Bolsonaro. Então, embora, de fato, a gente tenha uma derrota grande, não há como descrever de outra forma a derrota do Bolsonaro, a condenação do Bolsonaro, mas eu acredito que o luto deles está pior. Eles estão nessa ilusão de que acabaram com o bolsonarismo, né? Não, estão na fase da negação, que resolvemos os problemas todos com o Trump, peitamos o Trump e resolvemos tudo. E aí, daqui a pouco, a aceitação deles é que vai ser muito mais dolorosa. Olha só esse caso aqui, né? Ele fala aqui, ó, pesquisa de grupo mostra misto de revolta e resignação de eleitores com a condenação do ex-presidente, né? Aqui, ó. É um processo em que a vítima, no sentido simbólico, não está morta, mas na UTI. É o que está dizendo aqui. Lembra, esse pessoal quer destruir o bolsonarismo. Eles acham que agora que condenaram o Bolsonaro, não, que vão destruir o bolsonarismo, que acabou o bolsonarismo. Não, não é isso. A resignação que algumas pessoas sentem, e que de certa forma eu penso também, acho que não vai ter reversão, acordão que tinha, já fez água, a verdade é que Bolsonaro vai ficar condenado mesmo e não vai poder ser candidato ano que vem. Isso não quer dizer de maneira alguma que eu ache que o bolsonarismo morreu, ao contrário, isso só vai dar força maior ainda aqui. As conversas com eleitores bolsonaristas sugerem dois perfis de bolsonaristas, os viscerais e os pragmáticos. O primeiro grupo ressalta a fidelidade ao ex-presidente. Na verdade, eu não vejo isso não, tá? É o que eu falo para vocês. Eu me considero um pragmático nessa história,
Mas eu digo e repito para vocês, quem o Bolsonaro indicar, eu vou votar em 2026. O primeiro grupo ressalta a fidelidade ao ex-presidente. O segundo, a necessidade de vencer as eleições de 2026. É isso que eu falo para vocês. Isso é o mais importante. Esse é o caminho para a gente resolver o problema. Se a gente emplaca o Tarcísio, ou o Ratinho, ou a Michele Bolsonaro, ou quem quer que seja em 2026, isso é fundamental para resolver o problema no longo prazo. Por quê? Porque, primeiro, a gente consegue fazer 3 ministros. O próximo presidente da República faz 3 ministros do STF. E mais do que isso, se a gente fizer um bom Senado, a gente ainda pode fazer mais uma cadeira no STF, e aí a gente já vai ter a maioria. E em 2030 a gente já tem a maioria a favor de Bolsonaro, contra a esquerda lá. Então, ou seja, eu acho que é uma coisa muito positiva. É isso que tem que ser o nosso foco para resolver o problema. O Trump ajudou. Esse processo todo dele deu uma mexida no sistema aí, muito importante para marcar essa tentativa de enterrar Bolsonaro vivo como algo ilegítimo, né? A esquerda não vai conseguir mais fazer isso. O que eles esperavam com essa coisa toda era criar o consenso social de que Bolsonaro deu um golpe, coisa e tal. Isso não aconteceu. Ele fala, o pessoal que está aqui resignado, com a condenação, mas a condenação é injusta. Ele deixa isso claro aqui, ele fala aqui, ó. Aqui, ó, para o eleitor radicalizado, não há dúvidas. O que Bolsonaro disser, faremos, disse o entrevistado. Olha só, eu não me considero radicalizado, até porque eu deixo muito claro que eu sou a favor do Tarcísio. Eu acho o Tarcísio uma excelente opção para 2026. A questão toda é uma constatação óbvia, porque Bolsonaro é o agregador da direita. Quer você goste dele, quer você não goste dele, Bolsonaro é quem agrega a direita. Então, o candidato que ele indicar é o candidato que vai ganhar em 2026. Agora, dito isso, tem um pessoal com a ideia de que não pode ser o Tarcísio, porque o Tarcísio isso, o Tarcísio aquilo, não sei o que lá. Eu não consigo ver esses defeitos que vocês apontam no Tarcísio, não consigo. É um cara liberal, é um cara que quer privatização, é um cara que quer o Estado menor, é um cara que está do lado do Bolsonaro, então não tem lado ruim. E lembra, o ponto é esse, é muito importante a gente ganhar a eleição de 2026. E sim, a gente vai ganhar, tá? Como eu falei, eu vou falar mais num outro vídeo sobre isso. Embora o Lula esteja bem neste momento, né, isso é uma coisa pontual e daqui para frente a coisa vai piorar para ele. Mas de qualquer forma, a gente precisa ter um candidato competitivo em 2026. Não dá para botar qualquer um e achar que vai ganhar a eleição em 2026. Não vai ser fácil. Então aqui, ó, hoje esse eleitor está mais inclinado à primeira-dama, a Michele Bolsonaro, como herdeira do ex-presidente. Eu tenho visto, da minha experiência, eu tenho visto também muita gente a favor do Eduardo Bolsonaro. E, de novo, se o Bolsonaro indicar o Eduardo Bolsonaro, eu voto nele também, sem problema nenhum. Quem o Bolsonaro indicar, eu voto. O eleitor mais pragmático prefere o governador Tarcísio de Freitas. Entre os argumentos estão frases como: é o mais fácil eleger o Tarcísio, ele não é tão ortodoxo quanto o Bolsonaro. Isso aqui eu discordo, tá? Sim, é mais fácil eleger o Tarcísio, eu não tenho dúvida. Agora, ele não é tão ortodoxo quanto o Bolsonaro, eu não sei não. Ele não é tão ortodoxo na questão de costumes. O que não é uma pauta que eu me importe. Eu já deixei claro para vocês aqui, eu não sou de direita conservadora. A pauta de costumes, para mim, eu acho que é uma besteira, e a maior parte dela eu sou contra, inclusive. Aqui, ó, não conheço outra pessoa melhor do que ele para tirar a esquerda do poder. Isso aqui eu concordo plenamente. Não conheço outra pessoa melhor do que ele para tirar a esquerda do poder. Concordo plenamente com isso. É o fato. Ambos os grupos concordam que houve perseguição no processo. Tá vendo aqui? É o que eu falo para vocês. Não quer dizer que o pessoal esteja resignado no sentido de que, não, então Bolsonaro deu golpe mesmo e agora não tem jeito. Não é isso. Houve perseguição no processo, evidente que houve, está mais do que claro. O voto do Fux foi muito importante para mostrar isso. A condenação ao Alexandre de Moraes pela Lei Magnitsky foi muito importante para mostrar isso. Mas eu não espero nada muito mais significativo dos Estados Unidos daqui para frente. Ambos os grupos concordam que houve perseguição no processo, que Bolsonaro foi condenado sem provas e que as penas são excessivas. Nesse raciocínio, um eventual indulto a Bolsonaro seria um ato de justiça. Mas se todos concordam que o processo no STF teve viés, eles se dividem com respeito à sentença. O grupo moderado acredita que precisamos de uma sociedade com respeito às leis. E, de novo, respeito às leis, não à decisão do STF, tá? O ponto importante aqui é o seguinte: não vai acontecer, não tem alternativa. Quem que vai acabar com esse processo, que vai anular esse processo? Não tem caminho para chegar nisso, né? Então, o mais importante é realmente a gente ganhar as eleições de 2026. O mais radical acredita que, pelo fato de ser um processo de perseguição, o STF precisa ser combatido e questionado. E sim, eu concordo que o STF precisa ser combatido e questionado, só que, de que maneira? Combatido, você diz, com golpe, com força física? Não vai acontecer. Lamento muito.
A nepalização não vai acontecer, não vai acontecer. O Brasil não tem clima para isso, não tem a temperatura para isso, não vai acontecer. Quem tá achando que vai conseguir anular a sentença do STF na unha, eu lamento informar vocês, isso não vai acontecer. A gente precisa construir um caminho para resolver o problema. Vamos construir esse caminho. O caminho é Tarcísio, o caminho é quem Bolsonaro indicar para 2026 para ganhar a eleição, né? E a pesquisa traça os arquétipos dos eventuais herdeiros de Bolsonaro. Tarcísio é visto como gestor e sofre de um profundo desconhecimento de São Paulo. Eu concordo, isso é uma coisa positiva, porque significa que ele tem espaço para crescer, né? Ele não gera entusiasmo nem paixões, e a proximidade do Bolsonaro pode distanciá-lo da ideia de equilíbrio. Não, é o contrário, né? É justamente a paixão é o Bolsonaro nesse caso, e é por isso que é importante. O Tarcísio só é viável se ele for apoiado pelo Bolsonaro. Esse é o ponto central. Eu concordo 100% com isso. Voto em Tarcísio sem problema nenhum, mas eu concordo que ele não atende ao quesito da polarização, que é importante. Lembra, estamos num equilíbrio de Nash. Não há saída que não seja os extremos. Esse papo de vamos eleger um cara moderado de centro para resolver o problema, para acabar com a polarização, esquece. Equilíbrio de Nash é uma consequência matemática. Não tem, igual você falar, não, vamos jogar a bola para o alto e manter a bola no alto. Não, a lei da gravidade vai fazer a bola cair, meu amigo, esquece. É inútil tentar fazer qualquer outra coisa. Então, a maneira que o Tarcísio tem de se posicionar de forma polarizada, e é necessário para ele ter capacidade em 2026 para isso, é justamente o apoio do Bolsonaro. Essa é a única alternativa que existe, né? Enfim, o posicionamento a favor do indulto e dizer que não confia na justiça gera uma reação dividida. Para os moderados, ele passou de um limite. Não, isso aqui é esquerdista. É o que eu falo para vocês. Esse cara é esquerdista, então a gente não pode confiar em tudo que ele está dizendo aqui não, tá? Mas parte do que ele está dizendo tem razão, ele tem lógica nisso daqui. Ainda mais que dão crédito pelo seu capital simbólico de ser visto como um técnico e coisa e tal. Enfim, essa é o que ele está falando aqui. As conversas mostram que a Michele Bolsonaro carrega o fardo de ser esposa sem ter uma luz própria à sombra do marido. Ou seja, a Michele Bolsonaro seria basicamente o Bolsonaro concorrendo. Isso é uma coisa positiva, isso é uma outra alternativa que eu acho extremamente válida, que é a Michele como candidata ao Planalto. Já falei para vocês que isso é o pesadelo da esquerda. Por quê? Porque embora a Michele tenha o nome Bolsonaro, que dá muita vantagem na direita, se a esquerda tentar usar contra ela coisas como porque ela é machista, homofóbica e não sei o que lá, isso não cola, porque ela é mulher, né? E repara que tem havido um grande conjunto de mulheres à direita que tem ganho cargos exatamente por isso, porque isso mata o argumento do fascismo, nazismo, que é um argumento idiota do ponto de vista das ideias, mas é um argumento que repercute. Lembra, o importante do argumento político, do argumento eleitoral, não é repercutir com quem tem posicionamento político. É lógico que a gente sabe que a esquerda é muito mais nazista do que a direita, no final das contas, é totalmente antissemita e coisa e tal. O problema é que isso encontra eco justamente naquela parte do eleitorado que não está interessada em política, que está preocupada com Big Brother Brasil, que não quer se interessar com política. Aí vê o argumento fácil, não, porque o nazismo, o fascismo e coisa e tal. Só que qual que é o problema? Quando você coloca uma mulher, é mais difícil você emplacar essa narrativa. Eu acho que a Michele seria outra alternativa excelente para o Bolsonaro em 2026. Quebra a esquerda e ela basicamente seria o Bolsonaro de volta à presidência da República, né? Olha o Japão. O Japão foi outro país que também elegeu uma conservadora, uma mulher conservadora. A Sanai Taikashi, né, ganhou lá no Japão com muita folga e ela tem uma posição extremamente conservadora, extremamente radical. É o que eu falo para vocês, é uma coisa positiva para Michele Bolsonaro esse fato. Se existe na nossa sociedade um machismo estrutural, eu acho que existe, as pessoas têm uma posição sobre homens serem mais fortes e coisa e tal, que muitas vezes é injusta. Existe também um feminismo estrutural na sociedade também, não sei se vocês sabem. Mas quando, por exemplo, você tem uma discussão entre homem e mulher, tipicamente o pessoal acha que a mulher tá certa e o homem tá errado. Esse experimento todo mundo conhece, de que eles botam um casal brigando, né, são atores, na verdade, né, fingindo uma briga de casal, e em determinado momento estão discutindo aos gritos numa praça,
e o homem dá um tapa na mulher. E aí pergunta para uma pessoa que consegue ver a discussão, mas não sabe os argumentos, não sabe o que eles estão falando. Quem que você acha que está certo nesse caso? Não, a mulher que está certa. É absurdo o homem dar um tapa numa mulher, não tem razão, isso é um absurdo e coisa e tal. Aí fazem a mesma experiência com um homem e uma mulher discutindo na praça e de repente a mulher dá um tapa no homem. E aí pergunta para a pessoa que, de novo, ela não consegue ouvir nada da discussão, não sabe os argumentos de um lado ou de outro, não conhece as pessoas. Na verdade são atores fazendo isso, não é um experimento isso, né? O que você acha que está certo? A mulher está certa, o cara deve ter feito alguma coisa errada com ela para ela dar um tapa nele. Não tem jeito, existe esse feminismo estrutural na sociedade que considera que a mulher está sempre certa. E aí, como é que isso se verifica no caso de uma eleição, num projeto eleitoral, né? Por exemplo, quando o Aécio ganhou da Dilma num debate, que humilhou a Dilma no debate político lá em 2014, né? A Dilma começou a babucelar a coisa porque ela não sabia responder o Aécio, que realmente... O que aconteceu? A intenção de voto da Dilma cresceu. Porque por mais que os argumentos fossem grandes, o pessoal viu que uma mulher sendo humilhada por um homem. E esse tipo de coisa vai acontecer. O pesadelo da esquerda é a Michelle Bolsonaro ser candidata. Porque eles sabem que não tem como contrapor ela, né? Se o Lula começar a jogar coisas na cara da Michelle, criticar a Michelle, coisa e tal, o que o público em geral vai ver? É um homem humilhando uma mulher. Meu amigo, não tem jeito, o público fica do lado da mulher. Então é o pavor deles, né? Mas o Tarcísio também é uma ótima opção, adoraria o Tarcísio. Então, aqui, um consenso das entrevistas é o repúdio ao comportamento do Eduardo Bolsonaro. Outra coisa que eu não consigo entender. Eu super a favor do Eduardo Bolsonaro, acho que ele foi muito certo. O único porém que eu tô falando agora é aquilo que eu já disse no outro vídeo. Que negócio é esse de não deixar o pai falar? Que negócio é esse de dizer que não pode falar? Isso me botou uma pulga atrás da orelha aqui. Pô, porque, mas eu não gosto do cara lá do tal do Ferri. Beleza, mas é o Bolsonaro que vai falar, não é o Ferri que vai falar. O Ferri pode fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta, mas quem vai responder é o Bolsonaro. Por mais que você não goste do cara, o Bolsonaro meramente falar, né? E aí parece que dá a impressão de que eles preferem que ele fale em algum outro podcast. Beleza, mas qual podcast? Porque os outros podcasts não conseguiram essa licença, ou não tentaram, né? Agora um monte de gente deve ter tentado esse pedido para entrevistar Bolsonaro. Vamos ver como vai ser os outros podcasts e as outras revistas. Vai ser muito curioso se os filhos do Bolsonaro permitirem que ele fale com a Veja, mas não permitirem que ele fale com o Ferri. Fica estranha essa coisa, né? Outra coisa que eu falo disso é o seguinte, olha só, Lauro Jardim está dizendo aqui a solução Flávio Bolsonaro para travar a candidatura de Eduardo ao Planalto, né? A preocupação deles é que se Eduardo Bolsonaro botar a candidatura como equilíbrio de Nash, nós estamos no equilíbrio de Nash, a tendência é ele ir para o segundo turno com o Lula e talvez ele não seja o melhor nome para ganhar do Lula no segundo turno. Então a solução que ele está dizendo aqui seria Tarcísio com vice Flávio Bolsonaro. E, de novo, isso aqui certamente é coisa plantada, né? Da mesma forma que disse aqui o Ciro Nogueira, Bolsonaro já escolheu um nome e só há duas alternativas viáveis, Tarcísio ou Ratinho, diz o Ciro Nogueira. Balela, não acredito no que Ciro Nogueira está falando, não acredito no que Lauro Jardim está falando. O problema todo, eu quero ouvir do Bolsonaro. O Bolsonaro fala, resolve esse problema todo. O que eu fico puto é com o Flávio e o Eduardo Bolsonaro estarem proibindo o Bolsonaro de falar. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, aí que eu fico estranho. Que negócio é esse? A gente tem que ouvir o Bolsonaro falando, pô. Ele vai no coisa, mas vai ser distorcido. Sempre foi, porra. Sempre, todas as vezes que o Bolsonaro falou com qualquer pessoa, sempre foi distorcido pela mídia. Por que dessa vez ia ser diferente? Dessa vez não pode, né? Enfim, outra coisa que eles estão dizendo aqui, que isso daqui me preocupa, eu nunca tinha visto por esse ponto de vista. E o Fabiano Lana é um esquerdista, um socialista, praticamente um comunista, um folhetim comunista, o Estadão. Mas olha só, por sobrevivência, interessa ao bolsonarismo que Lula seja eleito em 2026, porque na visão deles, isso evitaria que surgisse uma nova liderança na direita que pode ameaçar o bolsonarismo e coisa e tal. Só que se Lula for eleito, Lula vai colocar mais 3 ministros do STF, meu amigo. E aí acabou pro Bolsonaro. Porque com mais 3 ministros de esquerda no STF, aí a gente não vai ter como reverter essas sentenças todas, essas lambanças todas. Aí realmente, eu ainda acho que a direita tende a crescer, tende a voltar ao poder em algum momento, mas vai ficar tudo muito mais difícil. O mais importante para o bolsonarismo, para a direita no Brasil, é ganhar as eleições de 2026. Nesse momento, a gente está numa posição ruim para isso, mas ano que vem, vai ter muita água ainda rodando nessa espécie, nesse troço aí, e como deixa bem claro aqui no final das contas, né, se de um lado
A direita está num processo de luto aí, com dificuldade de aceitação da condenação do Bolsonaro, e eu reconheço que está. Muita gente simplesmente não aceita. Não, que tem que anular o processo. Como? Como é que vai anular o processo? Não tem como anular. A saída que a gente tem é ganhar as eleições de 2026. Essa é a saída no final das contas, né? Mas o pessoal ainda está, parece que, preso nessa história, né? E, por outro lado, se a gente está no nosso caminho do luto, a esquerda está num caminho do luto muito pior, porque eles esperavam, com essa condenação do Bolsonaro, destruir o bolsonarismo, acabar com o bolsonarismo, e não conseguiram. Como a gente já falou aqui, Bolsonaro segue como principal nome da direita e vai seguir por muito tempo e vai voltar à presidência, vai voltar ao controle do Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A esquerda deu um tiro no pé com esse negócio da condenação do Bolsonaro. E, com o tempo, com a substituição dos ministros do STF, a gente vai conseguir chegar lá. Vamos aguardar para ver qual vai ser o resultado disso daí. Espero que os filhos do Bolsonaro tenham o bom senso de permitir alguma entrevista do Bolsonaro, porque senão vai ficar muito estranha essa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.